Fala galera, meu nome é Felipe Fabrada e hoje no vídeo aqui eu vou trazer o que é a Superliga da Europa, né? Que tá rendendo desde ontem o assunto, né? E se fala muito nisso, muito pelas consequências do que vai acontecer e dos jogos que serão jogados caso isso aconteça. Porque nós teremos muitos jogos grandes como Barcelona e Manchester United, Real Madrid e Manchester City, Chelsea, entre esses times. Bom, o que é a Superliga? A Superliga é uma competição que os 12 clubes mais poderosos do mundo, até o momento são apenas 12, mas podem ser 15, a ideia é 15 times de base, estão criando essa competição para ser a melhor competição do mundo e desbancando a Champions League. A ideia é ter mais autonomia sobre a liga, como eles não têm com a Champions League por ela ser da UEFA. Além de haver mais jogos grandes, mais jogos com times que têm muitos fãs, times que têm muitos torcedores por aí, que vão encher o estádio, tem grandes estrelas, vão trazer muita visibilidade entre essas coisas, porque na Champions League é menos recorrente, né, esses jogos assim, às vezes não acontece. E nessa liga iria ter turno e retorno, então teria muitos jogos entre essas grandes equipes de grandes jogadores. O que provavelmente vem sendo o principal motivo para os clubes entrarem na Superliga é o dinheiro. Primeiro que o dinheiro já virá normalmente pela visibilidade que isso trará, porque você jogará toda semana contra clubes competitivos na Europa, né? Mas outra coisa é a premiação, que provavelmente ainda não foi liberada, mas provavelmente será muito alta, até porque só para entrar nessa liga o clube ganhará 3,5 bilhões para planos de investimentos em infraestruturas e para o combate com os impactos que a pandemia gerou nas contas do clube. E o campeão da Champions League ganha apenas comparando com isso, né, 81 milhões de euros. Então já é um valor muito abaixo. Só para entrar aqui você já ganhou muito mais que lá. Bom, agora eu vou falar dos times que vão participar. São os três principais times da Espanha, primeiramente: Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. O Real Madrid, inclusive, o presidente do Real Madrid é o presidente dessa organização, né, que está organizando a Superliga. Daí o Big Six da Inglaterra: Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester United e Liverpool. Tanto que o Liverpool, o Jürgen Klopp, que é o técnico, não está de acordo com isso e a imprensa britânica põe que pode ser que ele saia do Liverpool, peça demissão pelo Liverpool aceitar fazer parte da Superliga, né? Além disso, os três times italianos: Milan, Inter de Milão e Juventus. Uma coisa que eu queria falar aqui é que muitos desses times estão em fase de reestruturação ou não estão indo bem. O Arsenal, por exemplo, está em nono na Premier League, não vai bem. No começo do campeonato era cotado até para não brigar por rebaixamento e quer entrar nessa Superliga com times muito fortes. Vai ser meio difícil pro Arsenal. O Barcelona está numa fase de reestruturação, tanto que o primeiro título do Barcelona nessa nova era com o presidente Joan Laporta, o slogan deles nesse título é o primeiro de uma nova era. O Barcelona está se reestruturando, eles mesmos dizem isso. Eles vão entrar para uma liga super difícil, que não, provavelmente às vezes nem vão conseguir se classificar para a fase de mata-mata. É difícil. O Milan não se classifica para a Champions League desde 2014. Como que o Milan vai conseguir isso? O Milan agora está indo bem, mas não tem o nível desses mesmos times. A Juventus nos últimos 2 anos caiu para Lyon e caiu para Porto. Times bem inferiores em relação a Manchester City, em relação a Real Madrid, certo? E esse ano está em quarto no momento no campeonato italiano, com risco de ficar fora da próxima Champions League. O Liverpool nessa temporada, apesar de ter ganho duas Champions Leagues atrás, né? O Liverpool esse ano está apenas em sexto colocado no campeonato no campeonato inglês, na Premier League. Não está fazendo um grande campeonato e vai participar desse campeonato. O Tottenham, por exemplo, foi eliminado com uma virada pro Dinamo de Zagreb. O Tottenham não ganhou um título desde 2008. Não vai ganhar esse campeonato, é muito difícil também. Muito difícil pro nível que o Tottenham tem e os outros times têm. O Manchester City está dominando na Inglaterra, os outros times estão entrando nisso, sendo que haverá apenas um campeão e eles não poderão participar de outras competições. Bom, agora eu vou falar do formato que esse campeonato vai ter. Primeiramente, o campeonato vai contar com 20 clubes. De início, 12 estão fundando, porém a ideia é ter 15 clubes fundadores, clubes bases, que vão disputar todo ano, toda temporada, certo? E outros 5 times serão classificados por meio de mecanismos ainda não divulgados pela organização do torneio, né? Ainda não se sabe como. Ok.
Os jogos serão disputados no meio de semana e a ideia deles é disputar a Liga Nacional, respeitando a tradição das ligas nacionais durante o final de semana. Porém, a condição que a UEFA põe é que eles sejam rebaixados para a última divisão. Isso será uma das consequências, que eu já vou falar. Então tem que ver como os clubes vão reagir a isso. Qual vai ser a posição deles em relação a jogar a quinta divisão, jogar a quarta divisão, dependendo do país onde tem. Bom, agora eu vou falar como acontecerá o campeonato. O campeonato contará com 20 clubes, como eu já disse, né? E serão 10 em cada grupo, grupo 1 e 2. Nesses grupos, até o terceiro colocado irá se classificar para as quartas de finais. O quarto e o quinto colocado de cada grupo se enfrentarão nos playoffs para jogar as quartas de finais com esses outros clubes. E por assim vai se tornando uma competição de mata-mata e antes do grupo. Como você pode olhar na Champions League, só que é uma maneira diferente por ser 2 grupos de 10, porém o mata-mata é igual. Outra coisa que vai ser no modelo da Champions League é que irá ser ida e volta em todas as fases, menos na final. A final será realizada em um jogo com campo neutro. E para finalizar, a ideia deles é conseguir colocar o futebol feminino nisso, implantar no futebol feminino essa competição também, acabando com a Champions League do futebol feminino. Bom, para finalizar agora, as consequências caso esse campeonato seja realizado, a Superliga da Europa, né? Primeiro, os times serão banidos da Champions League. Os clubes que disputarem esse campeonato não poderão mais jogar a Champions League e é isso. A UEFA proibiu. Outra coisa, eles serão rebaixados nas ligas nacionais e terão que começar lá da última divisão da Liga Nacional. Ainda não se sabe se o posicionamento dos clubes diante a isso. Nenhum clube se posicionou diante a ter que disputar a última divisão do seu campeonato. Porém, veremos nos próximos dias ou até nesse próprio dia, nas próximas horas. E o último, e provavelmente a pior para jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo, que falta isso para ganhar, e provavelmente é o maior objetivo deles. Os jogadores que disputarem essa Superliga não poderão jogar a Copa do Mundo por ser uma competição da FIFA. Então, Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Lukaku, entre outros jogadores que disputarão esse campeonato, não poderão disputar a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. Já jogadores como Neymar, Marquinhos, jogadores do Bayern como Kimmich, Goretzka poderão disputar, já que os clubes deles não aceitaram participar desse campeonato. Para complementar aqui, eu queria dar minha opinião sobre um negócio e fazer um questionamento de umas coisas que eu estou pensando. Mas Cristiano Ronaldo joga na Juventus e no Barcelona. O Barcelona é o terceiro colocado no Campeonato Espanhol. Ainda tem chance de ser campeão, isso é claro. Mas não vai bem na Champions League há um tempo. Tem um time que está em reformulação e eles mesmos dizem que estão em reformulação. E Messi e Cristiano Ronaldo vão querer disputar esse campeonato para ser coadjuvante, porque o Cristiano Ronaldo não está em situação diferente da do Messi. A Juventus foi eliminada nas últimas 2 Champions por Lyon e Porto. E essas eliminações da Juventus para Porto e Lyon nos últimos anos foram nas oitavas de finais. Então isso demonstra que a Juventus não está forte no âmbito internacional, apesar de nos últimos anos ter sido forte no âmbito nacional, que nesse ano inclusive caiu. Não caiu de divisão, claro. Caiu do seu rendimento, porque nas últimas 9 temporadas a Juventus tinha sido campeã tranquilamente do campeonato italiano. E nesse ano está perdendo o campeonato para a Inter de Milão. Inclusive não está nem em segundo, brigando pelo título com a Inter de Milão. O Milan está em segundo, a Atalanta em terceiro e a Juventus apenas em quarto, tendo chances de ficar fora da próxima Champions League, mesmo caso não haja a Superliga. Então, Messi e Cristiano Ronaldo vão aceitar disputar essa competição para ser coadjuvantes e brigar para se classificar no playoffs, para daí, já nas quartas de finais, cair? Meio difícil para jogadores que almejam ainda conseguir a bola de ouro, mesmo um pouco mais velho que os outros, e são 2 dos principais jogadores da história, inclusive, né? Então, vão terminar a carreira assim, ou vão sair para outro time que dispute a Champions League para eles tentarem ganhar a Copa do Mundo, que é o único campeonato que os dois ainda não têm, né? E eles podem ganhar por ter essa fraca concorrência no momento, né? Por jogadores pelas seleções terem que buscar jogadores de outros países e não do polo que é mais forte na Europa, né? E por terem seleções mais qualificadas do que nas últimas Copas tiveram. Mas o vídeo é isso, e essa daí é a Superliga, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos.